Vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai falar profundamente ao nosso coração. E antes de iniciar a palavra, olha só que legal que aconteceu hoje. É, eu, é, a nossa live ela é montada, eu monto ela dentro de um programa de streaming, né? Para a gente transmitir. Então não dá para a gente fazer tudo ao vivo porque a gente não tem um equipamento robusto para isso. A gente tem o equipamento que dá, né? E o que acontece, meu irmão, minha irmã? Eu recebo os vídeos dos irmãos um dia antes, né? Eu peço até para eles enviarem no sábado até às 10 horas para eu poder montar tudo, para deixar tudo certinho. A única coisa que é 100% ao vivo é o que eu estou falando agora, é a pregação agora. Agora, no meu relógio, são 10h57, para você ver que é bem ao vivo mesmo, né? Então a gente recebe, só que eu não vejo os vídeos, porque se eu ver o vídeo, para mim eu não vou poder participar do culto. Então eu só coloco os vídeos. A gente não tem nada assim, você tem que falar isso, não tem nenhum roteiro, nada. As pessoas falam aquilo que o Espírito Santo colocar no coração deles. E o Jefferson, meu irmão, fala demais, como vocês já têm percebido, né? E tem sido uma grande bênção na ministração da família nesses os últimos cultos, né? E hoje ele veio com um tema que é exatamente o tema que o Senhor me deu hoje de manhã, porque eu preparo a palavra um pouco antes de começar o culto, né? Quando é lá na igreja, eu preparo a palavra no meio do louvor, para que a palavra ela seja bem fresca à minha mente, ao meu coração e ao coração de vocês, porque a palavra do Senhor ela é o alimento, né? E nós temos que ter o alimento fresco. Então eu preparo a palavra um pouco antes de começar aqui o culto, faço toda a preparação, tal. Eu demoro um pouco. E é bênção, tá ligado? E hoje o Jefferson, eu não tinha visto o vídeo do Jefferson. Eu vejo o vídeo do Jefferson até a hora da palavra para me colocar aquela faixinha que vai a palavra lá embaixo. E eu não vejo mais o vídeo. Eu só vi a hora que ele falou, hoje não vou ler Salmo 24. E vejo, Salmo não, Gênesis 24, eu coloquei lá e eu fechei, eu não vejo mais o vídeo. Eu vejo que nem vocês, eu vejo ao vivo o que está acontecendo. E o Jefferson falou sobre obediência, e hoje pela manhã eu faço um devocional, e no devocional saiu sobre obediência. Se você tem o aplicativo que chama Bíblia Your Version, da Life Church, life.church, você vai ver que a palavra de hoje é a palavra sobre obediência, né? Eu vou até pegar aqui o aplicativo, saiu a palavra de hoje, saiu essa palavra a respeito de obediência. Tem lá a palavra do versículo do dia e fala exatamente sobre obediência, né? Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Não sei, não vai dar para ver, né? A minha câmera não é tão boa para. No aplicativo fala, é Deuteronômio 30:16, que está escrito: se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e amarem e andarem no caminho que Ele mostra, cumprirem todas as leis e todos os mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. O Deus os abençoará e lhe dará muitos descendentes. É interessante que o versículo de hoje do aplicativo é a respeito de obediência. E eu pedi uma palavra para Deus e Deus me deu uma palavra de obediência. Então, ou seja, o Senhor está meio que puxando a nossa orelha para voltarmos o nosso coração para a obediência. Olha que legal. Tanto que quando o Jefferson começou a falar, eu até escrevi, confirmação, porque o Senhor usou o Jefferson quando ele gravou o vídeo de oração para a família. O Senhor colocou a palavra obediência no aplicativo que nós temos, né? Que está ali, ó. Você vai ler, se você tem esse aplicativo, o versículo de hoje é esse que eu acabei de ler, Deuteronômio 30. E tipo assim, o Senhor me deu, eu tirei uma palavra e o Senhor me deu também uma palavra de obediência, porque o Senhor está nos chamando à obediência em nome de Jesus. É muito louco isso, meu irmão, minha irmã, porque quando Deus ele fala isso para mim e ele tem essas confirmações, é porque a palavra ela realmente vai produzir grandes frutos, e é isso que nós queremos, que a palavra produza grandes frutos. Então, né, vamos para a palavra de Deus, porque a palavra se encontra hoje lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26, começando pelo 26, que está escrito bem assim: e Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. E ele continua no versículo 27 assim, 28. Vocês receberão a bênção se obedecerem à leis do Senhor,
nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Amém? É muito louca essa passagem, amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero deixar aqui para você que é o 26, que é exatamente o ponto de escolha. É um ponto de posição que você vai escolher sim ou não. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Hoje você vai escolher, meu irmão, minha irmã. Hoje a escolha vai ser sua. Você quer uma bênção ou você quer uma maldição? Eu vou orar ao Senhor aqui e pedir para que o Senhor ele entre agora no seu lar, mesmo que seja online, e transmita o amor dele no seu coração. E mesmo que seja uma exortação que produza grandes frutos na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, mais uma vez te louvamos, te adoramos e te glorificamos, Pai. Mais uma vez exaltamos a Ti, Senhor amado, neste momento. Mais uma vez entregamos o nosso coração a Ti, Senhor querido. Pai amado, pedimos agora em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos dar discernimento, entendimento da Tua palavra, para que em nome de Jesus possamos estar no centro da Tua vontade, para que possamos voltar os nossos corações a Ti, para que possamos voltar a nossa vida a Ti, para que possamos estar contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor amado, estar conosco, venha falar ao nosso coração, Pai querido, e venha ministrar as nossas vidas, Pai. É o que eu peço, Senhor amado, no santo nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? É muito louco isso, né? Porque o que acontece? A gente fica né? Eu particularmente, eu fico muito preocupado com qual a palavra que Deus quer falar com a gente, né? Eu fico num entendimento, tipo assim, Senhor, qual é a palavra? Qual vai ser a palavra que vai ser ministrada? E o Senhor, ele sempre dá a palavra, é muito louco o Senhor dar a palavra pra gente, pra mim, pelo menos ele me dá a palavra, tipo assim, se o culto começa às 10, ele me dá a palavra às 9, entendeu? E Deus, ele já começa a trabalhar ali no meu coração dentro dessa palavra, e eu creio que na vida de muitos, né? E hoje Deus nos chama à obediência, amém? Por que obediência? Porque às vezes nós desviamos os nossos corações. Há muito tempo atrás, eu não vou lembrar, acho que foi o ano passado, eu assisti um filme na Netflix, eu não vou lembrar o nome do filme. O nome do filme, inclusive, ele é em inglês. Acho que é Bird Blind, uma coisa assim. É Blind alguma coisa, que é cego. E é o seguinte, no filme, a atriz principal, que é a Sandra Bullock, eles são invadidos por uns extraterrestres, uns bichos, que sei lá, que trazem na vista da pessoa os piores terrores da pessoa. E a pessoa vê e ela acaba fugindo até ponto de se matar. O extraterrestre entra na mente da pessoa e a pessoa acaba meio que querendo se matar. Só que no começo do filme, ela tá falando para duas crianças e ela colocou uma venda na cara dela para que ela não pudesse ver esses bichos e nos filhos também, colocam nos filhos, nas duas crianças, né? E coloca uma venda e fala assim: olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai andar, vocês precisam escutar a minha voz. Ela dá instrução e fala, no final, vocês estão me entendendo? Ela fala umas 10 vezes, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque ela ia passar por um lugar que ela precisava passar para chegar até o objetivo que ela precisava alcançar, mas ela precisaria que aquelas crianças obedecessem ao mandamento, aquilo que ela estava falando, para que ninguém morresse no meio do caminho. O Senhor, ele nos dá mandamentos, né? Temos aí na palavra de Deus os 10 mandamentos. Amém? Os 10 mandamentos, eles servem para quê? Para nos controlar? Obviamente que não. Os 10 mandamentos não servem para nos controlar, ele não serve para dominar a nossa vida. Os 10 mandamentos, eles têm só um propósito: nos proteger do mundo de destruição que nós estamos vivendo. Isso que às vezes nós não entendemos. Por que a gente não entende? Porque a gente acha que quando alguém nos dá um mandamento ou nos dá uma orientação, a gente acha que a gente acaba sendo ofendido,
né, controlado ou coisa parecida. E não é isso que acontece, principalmente por aqueles que nos amam. Quando existe uma pessoa que te ama verdadeiramente e ela te dá uma instrução, e mesmo que essa instrução contrarie a sua vontade, você tem que obedecer, porque aquela pessoa está te dando uma instrução porque ela te ama, porque ela quer o melhor para você. Agora você imagine Deus. A palavra de Deus fala lá no famoso João 3,16 que Deus amou o mundo. E o mundo inclui tudo que ele há. Inclui você, inclui eu, inclui seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, inclui seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, seus tios, as pessoas queridas que estão ao seu redor. Deus amou essas pessoas e você de uma maneira tão profunda que ele entregou o único filho que ele tinha para que todos aqueles que nele acreditassem tivessem a vida eterna. Então, quer dizer, isso para mim é a maior expressão de amor que alguém já pode fazer na minha vida. Amém? Eu já, tipo assim, eu sou grato a muitas coisas que a minha esposa fez para mim. Minha esposa já me fez grandes surpresas, ela é uma bênção na minha vida, mas nenhuma ação que a minha esposa fez se compara ao que Deus fez por mim. Deus fez algo maravilhoso, Deus fez algo grande na minha vida, algo verdadeiramente poderoso no meu coração. Isso para mim é maravilhoso, isso para mim é muito louco e não existe, eu não consigo mensurar isso. O amor de Deus não dá pra gente mensurar, não dá pra gente medir, não dá pra gente colocar ele em uma escala, porque ele é muito grande. Então, se um ser divino, poderoso, criador, soberano, me ama de uma forma tão profunda, tudo que ele falar pra mim, eu devo obedecer. Mas nós somos difíceis, meu irmão, minha irmã. Nós somos complicados, né? Eu vou usar o termo do meu irmão, né? Nós ficamos dando oreada, né? A gente fica, tipo assim, sempre errando. Sabe por quê? Porque a gente é limitado. Amém? Sabe, a ciência fala que a gente usa 10% do nosso pensamento. Amém? 10%. E quando Deus, que usa 100% do pensamento dele, dá uma ordem para nós, a gente, com os nossos 10%, a gente quer contrariar. E aí a gente acaba pagando alguns preços. Amém? E é isso que eu quero falar com você essa manhã. É isso que eu quero ministrar ao seu coração essa manhã. Para que o Senhor, ele te dê uma luz, para que o Senhor, ele mostre um caminho para você seguir e que você possa hoje abrir o seu coração, para que você hoje possa abrir a sua mente, tirar toda a desobediência e deixar somente que Deus habite. Para que a sua vida, assim como a minha vida também, que nós possamos juntos estar no centro da vontade não nossa, mas de Deus, para que o nosso ego hoje possa ser quebrado e que o Espírito Santo de Deus possa ser mais forte em nossa vida, para que possamos andar em obediência a Deus e assim alcançarmos as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Amém, meu irmão, minha irmã? Essa é uma verdade. Mas primeiro eu quero dar alguns exemplos de desobediências que deram muito ruim na palavra de Deus e que, se nós seguirmos esse exemplo, pode dar ruim para nós também. Amém? E o primeiro exemplo que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 2, lá no início da criação. Nós seres humanos somos complicados. E lá no início da nossa criação, olha o que aconteceu. Gênesis 2, versículo de número 16 e 17, diz bem assim: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Olha só. Olha só que louco, né? Olha só que está sendo falado para nós. Gênesis 2,16. O Senhor, ele fez Adão, né? Com muito amor, com muito carinho. A Bíblia fala que ele fez tudo. Ele fez o céu, fez a terra, fez o sol, fez as estrelas, fez os animais que andam na água, os animais que andam na terra, os que voam, e fez a bicharada toda. E por último, ele fez o homem. Com carinho, com amor. E aí ele fala pro homem assim, ó, tá vendo tudo isso que eu fiz? Tudo isso é para você. Tudo isso é um presente que eu estou dando para você. Amém? Receba esse presente. Olha o seguinte, ó, olha quantas frutas. Aqui a gente tem a maçã. Já comeu maçã? Vem cá, vou pegar uma maçã para você. Qual é a maçã aqui? É gostoso. Não é boa a maçã? Aí Adão falou, nossa, é uma delícia. Agora pega uma banana aqui. Come agora uma maçã com banana. Aí vamos pegar agora uma maçã, uma banana e uma mamão. Vamos colocar no liquidificador. Tá uma vitamina, como é gostoso. Aí pegou o abacate e falou, você pode comer tudo. Se você quiser, você pode comer. Você só não pode comer dessa árvore aqui.
Irmãos, você já parou para analisar o quanto, o quanto de frutas, legumes e verduras existem no mundo? Adão ele tinha acesso a todas. Ele só não podia comer uma. E é exatamente essa uma que ele vai comer. Sabe? Por que ele vai comer? Porque ele é vacilão. Porque naquele momento, entendeu? Ele se deixou levado por um instinto de não de ter que fazer aquilo que o coração deseja. A palavra de Deus fala que a cobra que andava ali no paraíso chega na Eva e começa a chavecar ela. Não, mas por que você não pode comer? Deus não quer que você coma, porque ele não quer que você seja como ele. Começou a vender poder para Eva. E aí Eva, né, se achando no direito de tipo assim, mano, pô, eu quero ser igual a Deus, né? Ela acaba comendo fruto, leva para Adão, que por sua vez, para mim, é um panguão, come a fruta também, entendeu? E aí eles descobrem que eles fizeram um grande erro, que é o erro da desobediência. E ali nasce o pecado. Ali nasce o que? A vergonha da humanidade. Entendeu? E a consequência disso é muito grande para a nossa vida hoje. Porque a partir do momento que Adão ele comeu aquele fruto, a partir do momento que Adão e Eva comeu o fruto, o que aconteceu? O Senhor falou assim: olha, vocês tinham tudo de livre acesso, tudo muito fácil. Agora, pelo suor, o suor do seu rosto, você vai ter que comer. Ou seja, foi a partir daquele momento que a gente comeu, que foi inventado o trabalho. Tem um ditado do mundo que fala assim: eu queria saber quem inventou um trabalho porque eu quero dar um pau. Quem inventou o trabalho foi a desobediência. E a desobediência de Adão e Eva. Isso inventou o trabalho. Até as dores do parto foi inventada nesse dia. Por quê? Porque até então tudo era bênção. E olha só a falta de vergonha na cara que Adão e Eva tiveram. Porque olha só o que eles falam, né? Quando Deus encontra eles no versículo, em Gênesis 3, do 11 e 13, diz bem assim: aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu o fruto da árvore que eu proibi de comer? O homem, Adão, disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Naquele momento foi criada a desculpa. Naquele momento foi criada a desculpa. Adão falou: ó, a mulher que o Senhor me deu. Ele não chega e fala assim: pô, a mulher me deu. Ele fala: a mulher que o Senhor me deu. Ele pegou a culpa, a culpa dele, e ele jogou a culpa em cima de Deus. Falou: eu tá vendo? Eu tava de boa. Olha só, eu vou traduzir essa resposta de Adão. Eu tava de boa. Aí o Senhor foi lá e criou uma mulher para mim. O Senhor foi lá, tirou um teco da minha costela e criou uma mulher para mim. Essa mulher que o Senhor criou, que eu não pedi, essa mulher que me deu a fruta. Então a culpa é do Senhor porque me deu essa mulher. Quer dizer, a culpa não era dele, por ter sido um pamonha, né? Por ter comido o negócio. A culpa era da mulher. Aí quando ele chega pra mulher e fala: mas nem você e tal. Aí a mulher fala: é a cobra que tava aqui, ela que me ofereceu, a culpa é da cobra. Quer dizer, a culpa é do diabo. Quer dizer, o diabo ele tem culpa não onde? Em levar você pro pecado. Mas é você que vai pro pecado. É a sua desobediência, é a sua falta de atenção, é o seu ego que te leva pra maldade. Não é tipo o diabo que te leva mal. O diabo não pega na sua mão. Você nunca vai ver na Bíblia o diabo foi lá e pegou na mão da pessoa e levou a pessoa até a porta do pecado e fez a pessoa pecar. O diabo ele foi lá, entrou na biqueira, comprou uma arma, uma arma fria, foi lá, deu na mão do cara e colocou os dedos dentro da arma, o dedo indicador no gatilho, pegou o braço, apontou e depois apertou o dedo do gatilho para matar a pessoa. Você nunca vai ver isso acontecer. Nunca, porque o diabo o que ele faz? Ele vai na sua mente. Ele vai falando, entendeu? Ele vai falando na sua cabeça e você vai ter a atitude. Você tem a ação que o diabo faz, você desobedece. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Moisés ele fala pro povo assim, e eu vou chegar já em Moisés, mas Moisés ele fala pro povo: hoje vocês têm opção, vocês querem bênção ou vocês querem maldição? O que vocês querem para sua vida? E hoje o Senhor pergunta para mim e para você: o que você quer? O que eu quero? Bênção ou maldição? Se eu quiser bênção, eu preciso obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor, estar no centro da vontade de Deus, para que as coisas que aconteçam ao meu redor possa realmente ser uma grande bênção. Aí sim eu vou ter bênção.
Essa é a ideia. A gente acha que não, a gente acha que, tipo assim, a ideia não. É tipo assim, eu vou fazer do jeito que eu acho certo, né? E vou esperar o que vai acontecer. Nessa que você vai fazer aquilo que você acha que é certo, você acaba caindo. Essa é uma verdade. Sabe? Eu quero ficar com a bênção. Então por isso eu vou obedecer a Deus. Eu vou seguir os mandamentos dele. Eu vou seguir os conceitos e as ideias dele. Isso, e quando eu errar, eu não vou jogar uma culpa em alguma situação ou em alguém. Eu vou jogar a culpa em mim mesmo, para que haja um arrependimento verdadeiro, para que eu encontre verdadeiramente o perdão e para que então eu possa ser uma pessoa abençoada. Essa é a verdade, meu irmão, minha irmã. Adão e Eva, eles pagaram preço porque eles não assumiram a culpa. Eles desviaram, eles transferiram a culpa. Eles culparam, olha só, eles culparam Deus por tudo. Adão culpou Deus porque fez a mulher. E a mulher culpou Deus porque deixou a cobra ficar lá. Quer dizer, eles pegaram e falaram assim, a culpa é de vocês, não é nossa. Nós estávamos simplesmente aqui, ó, parado olhando pro nada. Aí Deus foi lá e pegou eles na curva. Amém? Você está procurando quem inventou o trabalho? Foram eles. Foi a desobediência. A desobediência nos leva exatamente a ter trabalho dobrado. Essa é uma verdade. Então não podemos ser desobedientes, meus irmãos. Vamos obedecer os mandamentos do Senhor. O Senhor nos deu mandamentos simples. São mandamentos simples. Mas nós não conseguimos seguir nem os simples. Os 10% de intelecto que nós temos não consegue seguir 10%, 1% de obediência a Deus. Precisamos mudar esse quadro. Precisamos ser pessoas mais obedientes a Deus. Eu vou dar um segundo exemplo para vocês aqui de desobediência, e esse é o melhor. Eu falei que eu ia falar de Moisés e da galera dele, eu vou falar para quem Moisés estava falando o versículo inicial. E se encontra lá em Êxodo 32, versículo de número 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Olha só, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. O povo viu o Senhor enviar 10 pragas para o Egito. 10 pragas. O povo viu o Senhor ceifar a vida de todos os primogênitos dos egípcios. O povo viu a vida deles prosperar. Mesmo em meio à escravidão, o povo prosperava no Egito. O povo viu o fogo fazer uma muralha para que os egípcios não chegassem. O povo viu o mar se abrir para que eles pudessem passar. O povo vivia a comida caindo do céu, a água saindo da pedra. Olha só quantos milagres. E aí, só porque Moisés demorou no monte, eles já queriam criar outros deuses. A impaciência, a ansiedade gerou falta de obediência. E aí, eles quiseram criar outros deuses. E aí, vem a pior parte, que vamos lá na continuação desse texto. Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando, e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses, que nos tiraram do Egito. Eu te juro, irmãos, eu queria entender primeiro por que um bezerro, tá ligado? Saca? Tinha algum gordo falou: Mano, um bezerro, faz tempo que eu não como uma carne, uma picanha, uma alcatra, uma mamia, faz um bezerro, porque a gente vai começar a adorar o bezerro. Não sei por que inventaram o bezerro. Deve ter uma explicação teológica para isso, mas fizeram um bezerro. Mano, segundo, eles pegaram ouro para fazer isso. Sabe que quando eu vejo essa passagem, eu lembro muito da galera que no mundo gastava horrores. Eu vou agora falar um pouco de dízimo e de oferta.
no mundo gastava horrores, comprava um monte de coisa, comprava um monte, ia pra balada, gastava fortunas na balada. Gente que trabalhava, juntava dinheiro só para gastar dinheiro com a balada, era dinheiro com bebida, era dinheiro com mulher, era dinheiro com homem, era dinheiro com drogas e tal. E quando vem pra igreja e tipo chega no momento da oferta, mas é uma miguelagem, sabe? Fica tipo assim, não, mano, eu não, agora eu não tenho. Não, eu preciso pagar minhas contas. Agora precisa pagar as contas. No tempo da balada não precisava pagar as contas. Podia gastar tudo. Podia ficar com o nome sujo. Agora que tá na igreja, que tem que honrar os compromissos, não tem dinheiro. Sabe? Tem muita gente, tem muito cristão assim, hein, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que eu tô falando. E aí o povo, ele pega, tipo, tira brinco, pega tudo que tem de ouro que eles têm e dá para Arão. Aqui eu vejo uma sequência de erros, irmãos. O primeiro erro é Arão aceitar. Irmãos, Arão, eu vou falar, não existe desculpa pro que o Arão fez. Para mim não existe. Primeiro porque quando Moisés é chamado, Moisés fala assim, mas Deus, eu sou gago, né? Muitos historiadores falam que ele era difícil de falar, ele tinha difícil de pronunciação. E aí Deus levanta Arão, que é o irmão mais velho de Moisés, para falar no lugar dele. Então Moisés falava para Arão e Arão ministrava. Ou seja, tudo que Moisés falou para Arão, Arão não escutou, ele só repetia. Ele era um papagaio, ele não entendia, porque Moisés falava coisas poderosas. E Arão, ele ficava tipo assim, tipo assim, mano, sabe? Sabe, eu preciso, sabe? Ele não entendia que a palavra chegava até o coração dele. Aí quando tá numa situação dessa, da onde Moisés precisa ter um mover com o Senhor, Arão vira um verdadeiro pamonha, ele fica parado, os caras começam a pressionar ele, em vez de ele usar a autoridade que Deus havia dado para ele, porque ele ministrava as palavras de Moisés. Não era Moisés que ministrava, Moisés falava para ele e ele falava para o faraó, Moisés falava para ele e ele falava ao povo. Em vez de ele usar essa autoridade, ele vai lá e fala para os caras, me traz aqui. Esse é o primeiro erro, né? Arão foi o primeiro errado. Vai lá e pega os brincos, entendeu? E tipo assim, eu vou fazer alguma coisa. Aí alguém teve o segundo erro, pegar todo o ouro do povo, né, para jogar fora, para fazer besteira, entendeu? E o terceiro erro, obviamente, para mim, é criar um bezerro. De onde tiraram esse bezerro? Aí o povo ainda, né, fala assim, aqui são os nossos deuses, sabe? Eles esqueceram de Abraão, Isaac e Jacó, cara. Os caras esqueceram da própria cultura deles. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender um pouco do nosso passado. Tem um ditado que diz bem assim: aquele que não conhece os erros do passado, a tendência é cometê-los novamente. Sabe, esse povo não entendeu, não entendia o que estava acontecendo. Eles se esqueceram da promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles se esqueceram que Esaú, entendeu? O irmão de Jacó, ele adorou outros deuses. Eles esqueceram completamente disso. Entendeu? E eles foram esquecendo, eles esqueceram que José acabou se perdendo lá no Egito, quando se tornou governador do Egito. Eles foram esquecendo dos erros que os antepassados deles tiveram. E eles foram fazendo a mesma coisa. E aí eles criam outros deuses. Isso é um verdadeiro absurdo. Aí faz um bezerro de ouro, né? E ainda fala, esse aqui é o nosso Deus. Se você ler, e eu sei que você vai ler na sua casa, vai se meditar nesse... Lê Êxodo 32, né? A continuação desse texto, você vê que Deus ele vai lá e fala para Moisés. Moisés está lá em cima do monte e Deus fala assim, Moisés, mano, ó, a conversa tá muito boa, mas é o seguinte, ó, mano. O povo lá criou um bezerro de ouro e tá adorando ele, cara. Ah, não dá não. Olha só. Deus fala bem assim, ah, não dá não. Eu vou acabar com essa raça. Ô, mano, ô povo difícil. Eu vou matar todo mundo, cara. Eu vou matar todo mundo. Aí Moisés, nessa hora ele foi uma bênção, cara. Ele começa a interceder pelo povo. Ele vai lá e intercede pelo povo. Ele intercede e fala, não, por favor, não faz isso, Deus. Sabe, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem estiver adorando o bezerro, o senhor mete fogo, mas quem não tiver, salve esse povo, porque ainda há uma esperança. Moisés ainda troca uma ideia. Aí Deus falou assim, tudo bem, desce lá e vê o que você consegue fazer. Aí Moisés desce, mas Moisés desce numa fúria, numa ira, numa raiva,
Quando ele tá chegando perto, ele fala: o que tá acontecendo aí? Josué, que ainda era um rapazinho, fala: mano, tá rolando uma festa lá embaixo, é uma rave. Tá rolando uma festa lá. Já até um cara até veio me dar pulseirinha aqui pra mim poder entrar. Quando ele chega, ele vê aquela bagunça, ele vê aquela festa, ele pega as tábuas de umas pedras do mandamento e joga no chão e quebra tudo e começa, mano, fazer uma bagunça. A Bíblia fala que ele pegou um bezerro, ele jogou no fogo, queimou, fez o de ouro, fez pó, jogou na água e fez o povo beber aquela água, de tão revoltado que ele estava. Moisés, ele tomou uma bronca de Deus, ele passou uma vergonha diante de Deus, né? E ele ainda foi, tipo assim, ignorado. E é legal que quando se você lê, você vai ler que ele chega e fala: pô, Arão, o que tá acontecendo, mano? E Arão vira e fala assim: um povo ficou no meu ouvido, eu não sabia o que fazer. Irmão, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter posição diante de Deus. Precisamos obedecer a Deus, mesmo do que possa acontecer. Nós não podemos ser pamonha como Arão foi. Sabe, se Deus falou, mano, tá errado, tá errado. Se Deus falou, tá certo, tá certo. A palavra Jesus Cristo fala que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não tem esse meio termo. Ah, mas a pessoa, nós não podemos ser influenciados. Nós temos que ser o quê? Nós temos que ser arrebatados pelo Espírito Santo de Deus, arrebatados pela palavra. Temos que seguir os mandamentos da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Vamos abandonar essas ideias. A sociedade está cheia dessas ideias. A sociedade vira e fala para você assim: ah, mano, não tem problema de você ir numa festinha, numa baladinha, tomar um negocinho aqui, ou fumar um negócio e dar uma cheirada numa carreira. A sociedade fala isso. A sociedade fala exatamente assim: ah, não tem problema você se separar do seu marido, separar da sua esposa. Ah, não tem problema você arrumar outra mulher, você arrumar outro homem. Ah, não tem problema você deixar seu filho se matar. Não, a sociedade ela tá te levando para uma situação totalmente errada. Fuja dos conselhos da sociedade. Arão, se Arão tivesse realmente firme com Deus, ele tinha dado uma bronca no povo e tinha passado um sabão naquele povo. E fala: vocês estão tirando? Aqui você acha que é comédia? Deus tirou a gente lá do Egito. Você esqueceu da 10 pragas? Vocês esqueceram que a comida está caindo do céu? Vocês esqueceram que aqui no calorzão tem essa sombra aqui nos protegendo? E à noite, quando vem um friozão e essa coluna de fogo, vocês estão loucos? Vocês querem fazer Deus? Vem aqui, eu vou dar um tapa na cara de cada um para vocês criarem vergonha na cara de vocês. Arão deveria ter feito isso, não lá, e ainda dá ideia. É um vacilão, né? Então não podemos ser vacilão, temos que ser obedientes a Deus, amém, meu irmão, minha irmã? Temos que seguir, se Deus falar faz, faz, se Deus falar não faz, não faça. A obediência é a chave para sermos abençoados. É a chave do sucesso. Você quer uma chave para o seu sucesso de vida? Seja obediente a Deus, porque Deus sabe quais os melhores caminhos que você deve seguir para sua vida. Essa é a verdade, meu irmão, minha irmã. Esse povo era um povo muito vacilão. E olha só o que os caras fazem. Os caras fazem uns absurdos desse, né? Faz uma patifaria dessa, né? Isso é absurdo, amém? Vamos para o terceiro exemplo de desobediência que é absurdo, né? Mas existe, está na palavra, né? E a gente está lendo a palavra de Deus. Está escrito assim lá em Jonas. Jonas é um vacilão também, é outro vacilão. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Olha só, meu irmão, minha irmã. É mandamento difícil, né? Ordem difícil, complicada. O Jefferson ele falou na oração de cura, o soldado ele não questiona a ordem do seu comandante, né? Sabe? Deus falou para Jonas: Jonas, é o seguinte, você apronta, vai até Nínive e grite contra ela, fale mal dela, repreenda ela, exorte ela, entendeu? Porque a maldade daquela gente chegou ao meu ouvido, eu vou acabar com eles. Sabe, eu quero que você pense numa cidade. Vamos pensar numa cidade zoada? Vamos pensar numa cidade zoada? Zoada em termos de pecado, destruição, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade assim, né? Alguns chamam ela de a Babilônia maravilhosa, né? A cidade do pecado, né? Rio de Janeiro. Imagine que Deus chegue e fale para você assim, irmão, filho, filha, vai até o Rio de Janeiro e fala que eu vou acabar com aquela cidade. Eu quero saber quem de vocês é o ex-me aqui. Quero ver se você, se você tem coragem. Se você tem essa coragem, escreve aí no chat. Eu iria.
Eu quero ver se você iria mesmo. Entendeu? Se você iria obedecer ou você falar assim, ah, eu tô fora. Essa eu passo. O senhor escolhe outro, né? Tem ali, tá tanta gente sobrando aí. Pega um cara do Rio de Janeiro, pega aí o Silas Malafaia, ele já prega lá no Rio de Janeiro, já pregava um tempo. Põe esse cara pra falar mal do povo, ele já briga com todo mundo mesmo, ele já sai na gritaria. Põe ele pra sair nas ruas do Rio de Janeiro falando que vai acabar, né? Quem é que vai fazer isso? Né? Eu tenho certeza que quando Deus, né, é que aí a história ela tá bem resumida, mas quando Deus chegou para Jonas e falou assim, Jonas, eu tenho certeza que ele falou, eis-me aqui, Senhor, né, saca? Aí ele fala, vai lá até Nínive. Nínive era uma cidade grande, não era uma cidade pequena, era uma cidade populosa, uma cidade famosa, né? Saca? Como eu citei aqui o Rio de Janeiro, é um exemplo bem legal disso, tá ligado? Vai lá e fala assim, meu, eu vou acabar porque o pecado, a maldade desse povo chegou nos meus ouvidos, né? Saca? Ah, a Elaine falou, eu sou tímida. Né? A questão não é nem ser tímido, a questão aqui é a vergonha, né? Não é a vergonha, tipo assim, quando eu começo a falar lá no Rio de Janeiro, os traficantes tudo desce do morro e manda me matar, entendeu? Começa a tirar esse pensamento do nosso coração. Mas aí eu falo uma coisa pra você, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar uma coisa importante. Quantos missionários, agora eu vou tocar, agora é a hora que eu vou na ferida. Quantos missionários o Senhor já não levantou para ir até a Coreia do Norte pregar o evangelho para aquele povo, hein? E ali é complicado, hein? Ali é difícil. Existe uma lei na Coreia do Norte que se te pegar com a Bíblia na mão, os caras te matam, hein? Agora você imagine você, brasileiro, né, no candango, pega um avião, desce na Coreia do Norte com umas 3, 4 Bíblias escondidas para pregar o evangelho pro povo. Você imagina só o que vai acontecer naquele lugar na sua vida, hein? Saca? Agora, quantos missionários Deus não levou? E eu vou falar uma parada pra você. Quantos missionários não morrem? Eu tô falando não morrem no presente. Não morrem no dia de hoje pregando o evangelho na Coreia do Norte, pregando o evangelho na Índia, que é um país extremamente místico, pregando o evangelho na África, principalmente na janela dos 40. Um forte abraço aí, minha irmã missionária Cida Nambê, que pregou lá, né? A avó da nossa irmã Camila. Amém? Lá na janela dos 40. Pensa quantos já não tomaram tiro ali na África, que está ficando cada vez mais e mais muçulmana, onde o islamismo está tomando conta. Pregar no Oriente Médio, Afeganistão, Irã, Iraque. Irã é governado por um ayatollah, cara, que é um líder máximo do islamismo, né? Agora você imagine quantos missionários foram chamados para essa missão e lá ministrar a vida das pessoas naquele lugar. Amém? A gente, óbvio, eu não fui chamado, então eu oro, né? E falo, Senhor, se um dia o Senhor tiver que me colocar nessa ideia, me coloca. Amém? Eu sei que o Senhor vai me guardar, e se eu tiver que morrer servindo a Ti, glórias sejam dadas a Ti. Entendeu? Sabe? Mas, sim, o Senhor nos dá desafios difíceis e complicados, mas ao mesmo tempo que são difíceis, o Senhor nos capacita, porque nós não podemos esquecer daquilo que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: tomai sobre si o meu fardo, amém? O meu jugo, o meu trabalho, porque ele é leve. Então, obviamente, que Deus vai chamar as pessoas capacitadas com coragem para fazer isso. Jonas era um cara assim. Jonas era esse tipo de cara. Tá ligado? Jonas era essa pessoa. O problema de Jonas é que era o seguinte: naquele momento ele afrouxou. E olha só o que fala na continuação do texto de Jonas. Olha o que fala para nós aqui no versículo 3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Que na NTLH fala Espanha, nas versões mais tradicionais fala Tarso. Pegou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Meu irmão, minha irmã. Deus, ele é onipresente, Deus está em tudo e em todos os lugares. Como ele ia conseguir fugir do Senhor? É uma pergunta, né? Aí eu vejo mais uma sequência de erro. Como que ele ia poder fugir do Senhor? E tem o detalhe, ele tipo assim, eu acho que passou na cabeça dele assim, mano, Deus vai destruir Nínive, eu quero ficar bem longe de Nínive. E pegou e foi para outro lugar, né? E foi para outro lugar. Em desobediência, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ser obedientes a Deus.
Jonas, ele fez isso, ele foi em desobediência. E eu posso falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Eu sempre falo isso para minha esposa. E isso Deus também fala para mim, quero falar para vocês. Se você tá do lado de um desobediente, você paga o preço do desobediente. Paga. Você paga, não adianta você falar que não, porque você paga. Eu vou falar uma coisa para você. O povo que estava no barco, os marinheiros que estavam juntos com Jonas, começaram a pagar, porque você vai ler em Jonas, eu sei que você vai ler a palavra de Deus, fala o seguinte, que o barco estava andando e no meio do caminho veio uma tempestade e o barco começou a rachar no meio. E a Bíblia fala que aqueles caras ficaram desesperados. Eles começaram a ficar preocupados, eles começaram a jogar carga fora para ver se o barco não quebrava no meio da tempestade. E eles começaram a ficar preocupados. E a Bíblia fala que Jonas estava lá tranquilo e sossegado, folgadão, dormindo, não obedecendo a Deus. O fato desses caras, desse barco, ter pego, vamos chamar esse barco de Titanic 1, Titanic 0, né, o primeiro Titanic. O fato desses caras ter levado Jonas no barco causou uma destruição para eles. E se você apoia ou você caminha com uma pessoa que está em desobediência ao Senhor, você vai para o mesmo buraco. Olha só que forte isso, meu irmão, minha irmã. É uma realidade, a gente não entende isso, mas é uma realidade. Lá no deserto, aquele povo que aceitou a adorar o bezerro de ouro pagou um preço muito caro. Lá no jardim do Éden, Adão, por ter compactuado de comido a fruta com Eva, porque Eva come primeiro e leva para ele comer, também pagou um preço. Aquele que compactua com a desobediência paga o mesmo preço daquele que está desobedecendo. Precisamos primeiro obedecer a Deus e fugir de pessoas que não obedecem a Deus, que não estão na mesma comunhão com o Senhor, porque senão nós pagamos o preço. E eu pergunto para você, você quer pagar o preço da desobediência do seu próximo? Você quer? Porque se você quiser, você deve continuar do lado dele. Aqueles marinheiros quase pagaram. Sabe quando eles param de pagar? Quando eles pegam Jonas e jogam Jonas no mar, falam: "Não, mano, vamos jogar esse cara na água, porque senão a gente vai pagar esse preço e eu não quero pagar esse preço. O Deus dele está revoltado com a gente. Por culpa dele, joga ele no mar." E a Bíblia fala que eles jogaram Jonas no mar. Amém? Precisamos entender isso. A desobediência, ela traz consequências terríveis. E aqueles que estão próximos também podem pagar o preço. Deus não quer que você pague esse preço, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada. Pergunto novamente para você: você quer a bênção ou você quer a maldição? Eu vou me permitir e eu vou pedir a licença para vocês para ler novamente o primeiro texto que nós lemos. Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham. Escolha você. Se você quer a bênção ou se você quer a maldição, você escolhe. Não sou eu que vou escolher por você. Não é Deus que vai escolher por você. Não é Jesus que vai escolher por você. O Espírito Santo vai te ajudar na escolha, mas ele também não vai escolher por você. Você vai escolher se você quer a bênção ou se você quer a maldição. Se você quer obedecer ou se você quer realmente seguir o que o mundo está seguindo e ser caminhado e ser levado para a destruição. Você vai escolher. É uma escolha sua, minha irmã, meu irmão. O que você quer hoje? Você quer obedecer? Se você quer obedecer, então a ideia é essa. Saca? Sacrifique-se. Romanos 12 fala que possamos ser um verdadeiro sacrifício. Como pessoas, como seres humanos. Devemos entregar a nossa vida, o nosso coração para Deus verdadeiramente. Para que possamos ser verdadeiramente transformados. Amém? Eu te dei 3 exemplos de desobediência e agora eu quero te dar apenas 2 exemplos de obediência que transformaram esse mundo, o mundo que nós vivemos hoje. Amém, meu irmão, minha irmã? Porque é exatamente isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos levar à obediência, porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua. E o primeiro exemplo se encontra lá em Gênesis também, versículo de número 22, que diz bem assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Olha só que forte. Olha só que forte. Olha só que louco e que, tipo assim, preocupante. Eu vou, eu vou ler. Olha só o que Deus falou para Abraão. Abraão, ele começa assim: pegue agora
Não amanhã, não depois, não a semana que vem, não daqui 10 anos, não quando ele tiver 90, 100 anos. Pegue agora. Agora. Seu filho. Seu único filho. O seu único filho. A quem você tanto ama. Ele fala três coisas muito fortes para Abraão. A palavra de Deus fala, e eu sei que você vai ler na sua casa o livro de Gênesis, que Abraão ele ganhou muitas coisas de Deus, ele foi muito abençoado por Deus. Ele era temente, ele era obediente a Deus, ele era uma bênção. Só que o que ele mais queria na vida, o que mais entristecia o coração dele era o quê? Não ter um filho. E tipo assim, Deus deu riquezas, Deus deu poder, Deus deu empregados, Deus deu uma esposa maravilhosa para ele, deu tudo. Só que ele não tinha filho. E Deus ele promete que vai dar um filho para ele. E assim Deus faz, Deus dá um filho para Abraão, né? E Abraão tem o filho e ele ama aquele filho é uma alegria para ele, é um orgulho. Ele abraça todo dia aqueles filhos, ele é filho, ele agradece a Deus por aquele filho, né? Ele anda para cima e para baixo com o filho, ele ensina as coisas para o filho. O filho é uma grande bênção na vida dele. Aí, um determinado momento, Deus chega e fala para Abraão assim: Abraão, tudo bem com você? Eu estou aqui. Ele respondeu, tá lá, estou aqui. E ele fala assim: pegue agora Isaac, seu filho, aquele que você anda para cima e para baixo, aquele que você ama, aquele que você enche de carinho, aquele que você enche de mimo. Pegue exatamente esse seu filho, vai para a terra de Moriá. Quando chegar lá, eu vou te mostrar uma montanha. E lá você queima seu filho em sacrifício a mim. Você vai matar ele. A Bíblia fala, meu irmão, eu dou risada porque é um texto até um pouco engraçado. A Bíblia fala que Deus foi lá, pegou, falou: filho, Isaac, levanta. Levantou Isaac e tal. Ele, na sequência desse texto, ele fala que Abraão foi lá e pegou as madeiras, colocou numa charrete, chamou dois empregados, Isaac, e foi até Moriá. Chegou lá, Deus mostrou um monte, ele pegou e falou para os empregados: fica aqui que a gente vai descer logo. E aí ele coloca o filho no negócio e sobe, chega lá, né? Ele monta o altar, pega aquelas madeiras, monta o altar, né? Coloca ali a palha e tal, saca? Acende o fogo, amarra o filho. Aí o filho pergunta: pai, eu tô vendo, eu vi aqui a madeira, eu vi aqui a palha, eu vi o fogo, eu vi tudo, só cadê o sacrifício? Amarrado, o menino amarrado ali. Cadê o sacrifício, pai? Abraão fala: Deus vai prover. Deus vai prover. E a Bíblia fala que ele pegou a faca. Sem medo, ele ia dar uma facada no filho e ia queimar. Aí o anjo do Senhor segura as mãos de Abraão e fala: Abraão, realmente você é um cara que me obedece. Você é um cara que realmente me serve. Você realmente, eu posso dizer que você é o meu servo. Então agora eu faço uma aliança com você. Porque você merece o meu amor. Sabe, meu irmão, minha irmã? Abraão, ele viveu Deuteronômio 11. Mesmo antes de Deuteronômio 11 existir. Ele obedeceu a Deus sem pensar duas vezes. Ele falou: eu sacrifico meu filho. O que eu mais gosto é meu filho, mas eu gosto muito do meu filho, mas eu gosto mais do Senhor. Olha só que forte isso, meu irmão, minha irmã. E a Bíblia fala, né, que Deus falou assim: você iria sacrificar seu único filho. E mais pra frente na história, Deus sacrifica o único filho dele. É muito louco isso, meu irmão, minha irmã. É muito da hora isso. Saca? Porque às vezes a gente não entende. Eu posso falar uma coisa pra você? A gente não sacrifica coisas pequenas. A gente não sacrifica um domingo porque a gente quer dormir mais tarde, então a gente não sacrifica o nosso sono. A gente não sacrifica um compromisso porque a gente quer estar numa festa, quer estar com os amigos, e aí a gente chega atrasado na igreja. A gente chega atrasado, tem gente que chega atrasado no culto online. O culto online é dentro de casa, é só a pessoa ligar o YouTube, cara. A pessoa consegue chegar atrasada no culto online. Ela não sacrifica o tempo dela. Ela não sacrifica o sono, ela não sacrifica o dinheiro dela, ela não sacrifica a vida dela, ela não sacrifica o talento dela, ela usa tudo por benefício próprio. E aí ela se torna uma pessoa desobediente. E aí Deus vai lá e cobra. Agora Abraão, ele tinha o que ele deu, Abraão, a Bíblia não fala que Abraão pediu dinheiro, a Bíblia não fala que Abraão pediu uma mulher, Abraão não fala que deu, Abraão só queria ter um filho. E quando Deus dá um filho, deu um filho só para ele legítimo, quando ele está com aquele único filho dele, Deus fala assim: vai lá e mata seu filho. Agora eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Qual que é a sua idolatria de hoje? Sua idolatria é o seu celular?
A sua idolatria é a sua rede social? A sua idolatria é a sua família? É o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho, é a sua filha, seus amigos? A sua idolatria é a sua casa? É o seu carro novo? É o seu emprego? Você não está disposto a sacrificar ele para que você possa estar na presença de Deus? E como que você quer ser abençoado, então? Como você quer a bênção para sua vida? Se pergunte. Esse é o momento de você parar e falar assim, mano, por que eu não sou abençoado? Porque você não sacrifica, porque você não obedece, porque você não está na presença de Deus. É muito simples, a resposta é muito simples. A partir do momento que você mudar isso dentro da sua cabeça, a partir do momento que Romanos 12 fizer parte do seu entendimento, da sua vida, você vai mudar. E aí, meu irmão, minha irmã, as coisas vão ser diferentes. Aí você vai ser verdadeiramente abençoado. Abraão, ele foi verdadeiramente abençoado. Porque quando Deus falou, sacrifica meu filho, ele não pensou duas vezes. Ele foi lá e pegou o moleque, levou e ele ia matar. É que o anjo do Senhor chegou antes, falou, não, era, tipo, não, pô, entendi. Pô, não, você realmente ama a Deus mesmo, hein? Não, tudo bem, não, Deus vai te abençoar, calma aí. Você não tem medo de sacrificar. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente precisa obedecer a Deus, mesmo que isso contrarie completamente a nossa vida. Eu vou falar uma coisa para você: o sacrifício de Abraão, ele contrariou completamente o coração de Abraão, a ideia de Abraão, o conceito de Abraão. Mas por ele ter sido contrariado por Deus, ele alcançou as bênçãos que o Senhor tinha preparado para ele. E eu vou falar uma coisa para você. Eu falei que essa obediência ela mudaria o mundo, porque a partir do momento que ele colocou Isaac para sacrifício, o Senhor abençoou e prometeu e cumpriu a promessa na vida de Abraão e abençoou e de Isaac. Isaac se tornou uma grande nação, porque Isaac tem Esaú, Jacó tem 12 filhos, 12 filhos tem mais 12 filhos, e hoje nós temos aí a nação judaica por causa dessa promessa, por causa desse sacrifício, por causa dessa obediência. Precisamos entender isso para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, porque a obediência ela pode mudar o mundo, ela pode mudar o rumo da minha e da sua história. Amém? Eu quero citar mais um exemplo aqui para finalizar a palavra, mais um grande exemplo de obediência. Aqui, amém, meu irmão, minha irmã? E para mim, esse é o maior exemplo de obediência do universo. Não existe maior que esse. Ele se encontra lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 22, 41, 42, que dizem assim: então se afastou a uma distância mais ou menos de 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém, meu irmão, minha irmã. A maior obediência do mundo, a maior história de obediência do mundo está em Jesus Cristo. E esse sacrifício de Cristo, essa obediência, transformou a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Essa obediência mudou o rumo da nossa história. Essa obediência transformou as nossas vidas poderosamente. Por mais que fosse difícil, por mais que o cálice fosse amargo, por mais que o cálice fosse pesado, Jesus Cristo, ele falou: mas seja feito o que tu queres, mas seja feita a tua vontade, mas seja feita o teu plano, para que a humanidade possa ser salva, para que pessoas possam ser transformadas, para que a minha vida e a vida de outras pessoas possam ser transformadas, e seja feita a sua vontade, Senhor. E assim se cumpriu a vontade de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E por obedecer ao Senhor, Cristo se sacrificou por mim e por você, minha irmã, minha irmã. E se isso não mudou a história do mundo, cara, eu não sei mais o que poderia mudar. Se isso não mudou a forma de você andar com Cristo, de você olhar a vida, eu não sei mais o que pode mudar. Isso sim é a obediência. Uma obediência que estava acima. Abraão iria sacrificar o filho, mas Jesus Cristo se sacrificou. Se entregou. Sabe, quando você ouvir essa ministração, pense o quanto você não se sacrifica para Deus, o quanto você desobedece a Deus com os seus desejos, com os seus planos, com as suas ideias, com os seus conceitos, ou quanto você não obedece a Deus seguindo homens, seguindo pessoas, seguindo seres humanos. Sabe?
O maior sacrifício, o maior exemplo de obediência está em Jesus Cristo. E Cristo, ele veio para transformar a humanidade. Sabe? Deus falou para Abraão: pega seu único filho. Naquele momento Deus falou assim: eu pegarei meu único filho, o filho que eu tanto amo, o filho que me dá prazer, que me dá alegria. Eu vou sacrificar pelo Jean, eu vou sacrificar pela Elaine, eu vou sacrificar pela Tatiele, eu vou sacrificar pela Camila, pelo Jorge, pelo Jefferson, pelo Renato, pela Claudete, pela Flaviana. Eu vou sacrificar pelo Carmelo Paraguaio, eu vou sacrificar pela Kátia, pela irmã Maria José, eu vou sacrificar pelo Elbe, eu vou sacrificar pelo pastor Delei, eu vou sacrificar meu filho por eles. E Jesus Cristo falou assim: eu te obedeço, Senhor, e eu vou ser esse sacrifício. E assim Jesus Cristo foi. E lá naquela cruz, sendo humilhado, ele olha para Deus e fala: perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem, Pai. E lá naquela cruz ele ainda olha para Deus e fala assim: eu entrego o meu corpo a Ti, o meu sacrifício a Ti. Está consumado. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu posso falar uma coisa para você? Obedeça a Deus. Siga a vontade de Deus. Faça o que Deus quer. Obedeça o Senhor. Esteja no centro da vontade de Deus. Para que Ele possa transformar a sua vida. Para que Ele possa transformar o seu coração. Para que Ele mude o rumo da sua história. Sabe, meu irmão, minha irmã? Sabe? Mude hoje o seu pensamento, a sua ideia. Fale, Senhor, é difícil sabe, é difícil me desapegar do meu emprego, é difícil me desapegar de dinheiro, é difícil me desapegar dos problemas. Então, chegue hoje com o seu coração diante de Deus e abra o seu coração verdadeiramente, sem desculpas, sem intermédios. Fala, Senhor, eu preciso obedecer a Ti e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a mudar e assim você será uma pessoa mais obediente a Deus e Deus vai transformar a sua vida e você vai também ser um exemplo de obediência nos dias de hoje, porque hoje o que falta para nós cristãos é exemplos de obediência, e você vai ser um exemplo, você vai ser um testemunho de obediência, e Deus vai transformar a sua vida poderosamente em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Então, obedeça. Eu te pergunto novamente, você quer uma bênção ou você quer uma maldição? Se você quer uma bênção, é muito simples, simplesmente obedeça a Deus, porque Deus ele quer muito te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Essa é a palavra de Deus hoje para a sua vida, em nome de Jesus.